Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O conteúdo é artigo de opinião. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender um artigo de opinião, identificar a finalidade, reconhecer a tese, estabelecer relações entre a tese e os argumentos. E iniciando com uma conversa a respeito do nosso conteúdo, temos aqui alguns questionamentos, alguns enunciados. O primeiro é uma exclamação: não sou capaz de opinar. Depois temos perguntas: opinar, argumentar, discutir. Quais textos? Bem, nos deparamos com diversas situações no dia a dia e já ouvimos e até mesmo já falamos o primeiro enunciado, a primeira frase: não sou capaz de opinar. Quando que isso ocorre? Isso ocorre quando não temos conhecimento, base do conteúdo, da temática, não conhecemos esse assunto. Então sim, é normal falar essa frase, se é algo longe do nosso conhecimento que não temos uma proximidade. Mas afinal, o que vem a ser opinar, argumentar, discutir? Em algumas situações eles podem até ser sinônimos, mas vamos ver detalhadamente o sentido que talvez seja um pouco diferente de cada um. Opinar: a pessoa tem acesso a um fato, a um acontecimento, e a partir do seu conhecimento, a pessoa tece algum comentário, algum posicionamento a respeito desse fato. E então isso é uma opinião. Argumentar, uma argumentação, é quando a pessoa, após dar a sua opinião, o seu ponto de vista, ela elabora alguns motivos, algumas explicações para sustentar essa posição. Discutir, em alguns momentos, tem o mesmo significado de argumentar. Além desse, também podemos pensar numa discussão, pessoas trocando ideias, trocando argumentos, também é possível esse sentido, esse significado. E em quais textos podemos encontrar opiniões, argumentos? Podemos pensar em um manifesto, em uma carta aberta, em um editorial e também no nosso objeto de estudo, um artigo de opinião, encontramos opiniões e argumentos. E falando disso, falando de artigo de opinião, já temos o início do nosso texto. Preste atenção em cada conteúdo, cada posicionamento, argumento que a autora utiliza para convencer o leitor a pensar assim como ela. Essa já é uma finalidade do artigo. Então, tenha atenção a esses argumentos e posicionamentos da autora. Vamos à leitura. É hora de me virar sozinho? Quanto mais se cresce, mais é preciso aprender a não depender tanto dos pais. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia porque estava deixando tudo organizado para o dia seguinte e você ficou bem chateado. No outro dia, queria muito ir à loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para seu pai levá-lo até lá, mas ele chegou muito cansado e disse que teria de ficar para outro dia. Você ficou mega frustrado. E naquela noite, então, em que estava sem sono e pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir porque teria de levantar muito cedo no dia seguinte, aí bateu uma tristeza tão grande que deu até vontade de chorar, não foi? Por muitas vezes você fez algum pedido à sua mãe ou a seu pai que eles não puderam atender porque tinham outros compromissos, não importam quais, e você ficou bravo, magoado, com raiva até. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Quem é que gosta de ser deixado de lado, de não ser atendido na hora exata em que quer ou precisa de alguma coisa? Ninguém. Mas sabe como é a vida? Mãe e pai sempre precisam cuidar dos filhos, mas cuidar não significa fazer tudo na hora que eles querem. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham, têm amigos com quem querem conversar,
tem parentes que às vezes precisam deles, tem que dormir e descansar, tomar banho, comer e muito mais. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso o que gostaria de fazer. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso, é bom ir treinando desde já. Encerramos a leitura do nosso artigo de opinião. Vimos o posicionamento a respeito de se virar sozinho já no próprio título, e a seguir a autora apresenta toda essa finalidade do artigo, que é o nosso Pensando Juntos. Qual que é a finalidade desse artigo em específico? A autora tece a opinião dela a respeito do comportamento das crianças, dos adolescentes também, que deve ser modificado com o passar do tempo, porque há um amadurecimento, há necessidade de se fazer algumas coisas sozinho, de ter uma responsabilidade, desenvolver certa responsabilidade, e até a autora apresenta a visão dos adolescentes, das crianças, que tem sim um pouco de razão. Da mesma forma, ela apresenta a visão dos pais, o lado dos pais, que também tem outros afazeres, e os filhos podem algumas coisas já desempenhar sozinhos. Então, a finalidade é essa, mostrar a posição a respeito de uma mudança de comportamento que é necessária através das crianças e adolescentes. Vamos à primeira tarefa. Qual é o ponto de vista defendido pela articulista, ou seja, qual é a tese apresentada nesse artigo de opinião? Responda.
respondeu, encontrou a tese, o ponto de vista dessa autora, quando falamos a respeito da finalidade desse artigo em específico, já passamos um pouco a respeito da tese, da opinião. Qual é? Na opinião da autora, há momentos em que as crianças e os adolescentes precisam se virar sozinhos e que, quanto mais se cresce, maior é a necessidade de resolver problemas por si mesmo. Isso mesmo, é a posição, a tese da articulista. Então, ela defende que, aos poucos, conforme a criança vai crescendo, ela também deve desenvolver mais responsabilidade. É essa a posição da nossa autora. Exercício de número 2. É hora de me virar sozinho. Nós temos aqui o título. Qual é o provável motivo de o título ser uma pergunta? Que estratégia a autora tem com essa pergunta? Respondeu, conseguiu perceber a estratégia já no título, tem uma argumentação, uma visão já da autora a respeito desse tema no próprio título. A resposta, uma possibilidade, representar a voz do jovem, trazê-lo para a conversa, ou seja, despertar a reflexão, estabelecer certa intimidade. Isso mesmo, o jovem, ao ler o título desse artigo, ele se identifica porque, com certeza, ele já fez em algum momento essa pergunta, talvez não com as mesmas palavras, mas com o mesmo sentido, que é o momento dele fazer algumas coisas sozinho, ele se indagando ou indagando os pais, Então, essa estratégia é para que o jovem se identifique e tenha uma curiosidade a respeito dos próximos
parágrafos, na verdade, do primeiro parágrafo, já que esse daqui é o título. Então, que o jovem leitor, a criança ou adolescente, leia o texto para ver o que ele está tratando a respeito dessa temática. Exercício de número 3, temos um trecho. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia porque estava deixando tudo organizado para o dia seguinte. E você ficou bem chateado. Os parágrafos iniciais têm a função de ampliar o título. Explique de que forma isso ocorre no texto lido. Faça essa explicação. Respondeu, conseguiu identificar como a autora estabeleceu essa ampliação do título através dos parágrafos iniciais, relendo o trecho no exercício? Vejamos a resposta. A ampliação do título se dá através de situações, o desejo do filho, a reação da mãe e o sentimento final do filho. Isso mesmo, é uma estratégia usada para ampliar, para fazer a ampliação dessa temática apresentada no título. Então nós temos aqui uma situação apresentada que pode ter acontecido com diversas crianças, a reação da mãe ou do pai e depois o sentimento final de conclusão dessa situação da criança. Então a autora repete isso algumas vezes apresentando essa estratégia. Exercício de número 4. No quinto parágrafo, a autora afirma que os sentimentos são normais e prováveis. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Quem é que gosta de ser deixado de lado, de não ser atendido na hora exata em que quer ou precisa de alguma coisa? Ninguém. A autora procura mostrar o outro lado do problema, o lado dos pais. Como ela justifica o fato de os pais não fazerem o que os filhos querem na hora que pedem? Responda.
Respondeu: acontece bem isso no nosso artigo. A autora apresenta razão para os dois lados, tanto para o lado da criança quanto para o lado dos pais. Ela traz argumentos para os dois lados, como ela apresenta a argumentação defendendo o lado dos pais. Os pais têm uma vida independente, outros compromissos, nem sempre podem atender aos filhos no momento em que solicitam. Então, essa é uma justificativa para sustentar a opinião de que os pais também têm razão nessa situação de mudança da criança para a adolescência, porque os pais trabalham, como a autora diz, têm compromisso com outros parentes, têm deveres, atividades fora aqueles de auxiliar as crianças em algumas atividades que elas já podem realizar sozinhos. Pensando juntos, nos parágrafos finais, que atitudes a autora sugere que a criança e ou adolescente tome para lidar com o sentimento de frustração e de tristeza. Aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho? Sim, esse é um dos motivos, uma das atitudes que a autora apresenta. Letra B. É preciso saber resolver por si seus pequenos problemas? Também é uma atitude que a autora defende, que a criança, diante de pequenos problemas, ela pode resolver sozinha. Letra C. É preciso depender muito dos pais? Não. Essa atitude a autora não menciona. Ela fala o contrário, pelo que a gente já combinou aqui na letra A e na letra B. Letra D. É bom treinar a sua independência? Sim, é uma atitude mencionada no fim do texto, uma das conclusões, em que é necessário treinar a dependência e a independência, na verdade, a liberdade em alguns momentos dos pais. Agora temos uma atividade mão na massa. Observe esses temas: a internet, vantagens e desvantagens, os jogos de computador, entretenimento ou vício, os limites entre a estética e a saúde. Agora, escreva possíveis teses sobre eles. Então, uma atividade mão na massa, escreva a sua posição sobre cada um dos temas, ok? Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Realizamos a leitura e compreensão de um artigo de opinião, identificamos a finalidade e estabelecemos relações entre a tese e opinião, a tese ou opinião do articulista e os argumentos utilizados para sustentá-la. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!